Em Portugal, a maioria das pessoas que investe escolhe o caminho que, objetivamente, é o mais caro para o seu dinheiro. Parece estranho, não é? Pois bem, nesta análise vamos perceber porquê. Vamos mergulhar a fundo no dilema entre a aparente segurança de um banco e os custos baixos de uma corretora. É, no fundo, a clássica batalha entre a confiança e a rentabilidade. Vamos lá direto ao assunto com a pergunta central de tudo isto. Se as corretoras de baixo custo são, de facto, muito mais baratas, por que motivo é que a grande maioria dos portugueses continua a investir através dos bancos, pagando comissões e custos bem mais altos? A resposta, como vamos ver, está longe de ser simples ou óbvia. Para começarmos a desembrulhar este mistério, temos de olhar para a base de tudo. E essa base resume-se a uma palavra: confiança. Em Portugal, a relação entre uma pessoa e o seu banco é, muitas vezes, mais do que uma simples relação financeira. É quase uma ligação cultural, algo que está profundamente enraizado às gerações. E isto não é apenas uma sensação, os números provam-no. No inquérito sobre a confiança do consumidor, a banca tradicional consegue uma classificação de 7.2 em 10. Já as plataformas online ficam-se pelos 6.0. Esta diferença, que até pode não parecer assim tão grande, representa, na verdade, um abismo no mundo financeiro e ajuda a explicar muita coisa. Ora, esta confiança não nasce do nada. Está muito ligada a uma cultura de poupança que é muito nossa. Temos, historicamente, uma forte aversão ao risco, o que nos leva a preferir produtos de capital garantido, como os clássicos depósitos a prazo. Se juntarmos a isto uma literacia financeira que ainda tem muito por onde progredir, imaginem que um quarto dos investidores nem sabe o que é diversificação, cria-se uma dependência natural daquele intermediário que parece mais seguro, mais familiar. E é aqui que entra o grande trunfo dos bancos. Eles não vendem apenas um produto financeiro. O que eles vendem, na verdade, é uma gestão-chave na mão. Vendem a conveniência de tratar de tudo, de eliminar a complexidade e o peso da decisão para quem está a investir. E esta ideia toda tem um símbolo físico quase psicológico: o balcão. Aquele sítio de tijolo e cimento com uma pessoa com quem se pode ir falar cara a cara. Funciona como um sinal tangível de segurança e de estabilidade. É um conforto emocional que as plataformas digitais, por mais eficientes que sejam, têm muita dificuldade em replicar. Muito bem, já vimos o lado da banca. Agora vamos virar completamente o disco e analisar a outra via, a das corretoras. Se a banca joga no campo da confiança e da comodidade, as corretoras, por outro lado, apostam tudo num argumento que é puramente racional: os custos e a rentabilidade. E aqui o contraste é da noite para o dia. Enquanto um banco tradicional pode cobrar, por exemplo, 6,75 € ou até mais por uma única ordem de compra ou venda, muitas corretoras de baixo custo oferecem zero comissões. Para quem investe com regularidade, a diferença acumulada ao fim de um ano é simplesmente colossal. Mas atenção, as comissões de transação são só a ponta do iceberg. O verdadeiro inimigo silencioso da rentabilidade a longo prazo são os custos de gestão, medidos pelo TER, a taxa de encargos correntes. Nos fundos vendidos pelos bancos, este valor é drasticamente mais alto do que o que se considera eficiente, como os 0,20% de muitos ETFs. É um custo anual que, ano após ano, vai comendo os retornos sem que se dê por isso. E olhem bem para este gráfico, porque ele mostra uma daquelas coisas que a maioria das pessoas nem sonha que existe. Num fundo de investimento vendido por um banco, uma fatia bem gorda da comissão de gestão, às vezes até 40%, volta para o próprio banco. É uma comissão de distribuição, o chamado rebate. É um custo invisível para o cliente, mas que tem um impacto muito, muito real na rentabilidade final. E depois disto tudo, qual é o resultado prático de todos estes custos? Bem, é este número. Uma rentabilidade anualizada média de um PPR bancário de apenas 2,70%, num período de 5 anos. E o mais grave é que em muitos desses anos este valor ficou abaixo da inflação, o que na prática significa que as pessoas estavam a perder poder de compra, estavam literalmente a pagar para ver o seu dinheiro a desvalorizar. Ok, chegados a este ponto, a questão parece óbvia, não é? Custos mais baixos levam a maior rentabilidade. Fim da história. Só que não, porque esta história tem uma reviravolta. Um obstáculo burocrático que vem baralhar as contas todas. E esse obstáculo tem um nome que causa arrepios a muitos investidores em Portugal: Anexo J. Para quem investe através de uma corretora estrangeira, esta simples referência pode significar um enorme pesadelo administrativo na altura de preencher o IRS. E porquê que é um pesadelo? Porque o processo é quase todo manual. É preciso ir calcular as mais-valias de cada transação, uma por uma. É preciso encontrar a taxa de câmbio exata para o dia de cada compra e de cada venda. E, no fim, é preciso inserir tudo isto num dos anexos mais complexos do IRS, onde um pequeno erro pode facilmente resultar em coimas. É um stress, basicamente. E o ponto crucial é que toda esta responsabilidade
Toda esta dor de cabeça cai em cima do investidor. As corretoras estrangeiras, por norma, não fornecem relatórios fiscais já prontos e adaptados às exigências portuguesas. Esta fricção, este trabalho extra e este risco é para muita gente o principal motivo para ficar longe delas. E isto leva-nos ao momento da síntese. A escolha final, no fundo, não é sobre qual é a opção melhor em termos absolutos. É sobre o que é que cada pessoa valoriza mais, se é o custo ou se é a comodidade. Dito de outra forma, e esta é talvez a ideia central de tudo isto, quem escolhe a banca está, na verdade, a pagar um prémio bastante elevado, em forma de rentabilidade perdida, para comprar algo muito valioso, paz de espírito fiscal. É uma troca consciente de dinheiro por simplicidade e ausência de preocupações. E esta matriz resume o dilema na perfeição. De um lado a banca, com baixo risco percebido, fricção fiscal zero e assistência pessoal. Do outro, as corretoras, onde a fricção fiscal é elevada e o apoio é maioritariamente digital. No fundo, a banca não vende só produtos financeiros. O que ela vende, e cobra caro por isso, é a eliminação destes pontos de fricção. É essa a sua proposta de valor aos olhos de tantos investidores. E no final, tudo se resume a esta pergunta. Uma pergunta que cada pessoa tem de responder por si. Ao pesar os custos, a burocracia e a potencial rentabilidade, qual é, afinal, o preço que se está disposto a pagar pela paz de espírito fiscal? A resposta a essa pergunta acaba por definir o caminho de cada investidor.